Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma live no meu lado direito. Hoje a gente vai ter a participação da Débora. A Débora já tá por aqui. Vou aguardar o pessoal entrar um pouquinho aqui. E hoje o nosso tema vai ser os desafios da tradução jurídica. Vocês estão me ouvindo bem? Qualquer coisa é só avisar, tá bom? Boa noite, Rosana. Boa noite, pai. Boa noite, Renan. Vou aceitar aqui. Olá, Débora. Olá. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo ótimo, me ouve bem? Sim. Tranquilo. Você me ouve bem também? Sim. Daqui a pouco você vai ouvir os meus cachorros também. E você e o pessoal que faz parte, né? Eu digo mesmo. Primeiramente, muito obrigada por você ter essa disponibilidade de ter aceitado o nosso convite, né? Será que esse barulho é do... Acho que é meu fone, será? Acho que é o meu. O meu. Cabelo de folha. Eu também. Né? Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu quero aproveitar e agradecer a Milene também, que nos apresentou, intermediadora. né? Com certeza. E, assim, seja muito bem-vinda. É um assunto muito interessante que desperta muitas dúvidas para mim, particularmente, acredito para muitas pessoas do mundo jurídico aí, né? E a gente está aqui realmente para bater esse papo e ter uma aula aqui com você sobre tradução jurídica, né? Boa noite, Mi. A Mi tá por aqui também, a Milene. Seja muito bem-vinda mais uma vez, viu, Débora? Fique à vontade aí para as palavras iniciais e se apresentar para o pessoal que está chegando. Acho que eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Pessoal, você tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Agora, vamos de novo. Não tô te ouvindo. Eu tô te vendo bem, mas ouvindo eu não tô. Vamos ver. Agora sim. Porque esse meu fone dá uns... Vamos arrumar aqui, né? O cenário de novo. Tá bonito o violão, ó. Viu? Mas eu que agradeço o convite. Eu acho muito legal essas iniciativas, tanto das pessoas da área de tradução quanto da área do direito, de compartilharem conhecimento e informações. É muito útil para todo mundo. E obrigada, então, por me convidar para a gente ter essa conversa. É um papo super, assim, descontraído. Eu tenho algum conhecimento, mas ele é voltado para a tradução, porque eu não tenho histórico, né? Eu não tenho um background de formação em direito, então só para, né, para o pessoal não criar muita expectativa. mas, Imagina. enfim, mas brigadão de novo. E falando um pouquinho só, então, para me apresentar quem eu sou, eu trabalho já com tradução tem uns 10 anos. E, sem querer querendo, eu sempre trabalhei com a área jurídica. Não foi uma escolha, foi uma área que eu acabei caindo, a vida me jogou lá e eu fiquei. Eu comecei o meu trabalho num escritório de advocacia americano que tem escritório aqui em São Paulo, então eles tinham essa demanda de ter profissionais, independente do staff administrativo ou os próprios advogados, com essa bagagem de língua inglesa, né? Então eu meio que sem querer caí lá e comecei ali a ter contato com esse universo, com os documentos, com a terminologia. Eles tinham um departamento de tradução interno, então eu também comecei a aprender o ofício lá dentro. E depois que eu entrei nesse escritório que eu tive
Então, a ideia de falar, uai, então eu queria estudar um pouquinho mais sobre tradução em si, será que existe algum curso, alguma coisa nesse sentido? E aí eu encontrei uma universidade que ela não existe mais, que chamava Unibero, que ela foi a primeira universidade do Brasil, que foi inaugurada nos anos 70, que tinha curso de letras voltado para tradução e interpretação. Era super legal, mas infelizmente eles foram, enfim, comprados pela Anhanguera em 2010 e eles não existem mais, né? Da mesma forma como era antes da compra. Então eu fui atrás dessa formação e depois eu acabei saindo desse escritório. Eu trabalhei 5, 6 anos lá e entrei para trabalhar só numa agência de tradução, mesmo que trabalhava, sei lá, 99% do material que eles atendiam eram também da área jurídica. Olha. Então, pois é. Sempre na área jurídica, né? A demanda nessa área é muito grande, graças a Deus, sorte a nossa, de tradutores. E aí, então, depois eu fiquei mais 7, 8 anos nessa agência, e aí eu resolvi, então, eu acho que eu vou ter a minha empresa, vou atrás de ter os meus clientes. Você tem que chegar num momento que você se sente seguro, né, para tomar esse passo. Com certeza. E aí, então, tanta experiência e bagagem, né, Débora, que você adquiriu nesses anos todos, e sorte a nossa aí do mundo jurídico que tem essa empresa agora, né? Fala um pouquinho pra gente também, né, aproveitando aqui que você é fundadora, né, da WOW Translations. Desculpa a minha pronúncia, qualquer coisa, tá? Já vou começar falando. Imagina, olha, de jeito nenhum. Eu acho pronúncia, sotaque, eu acho que é importante a gente se ater às formas, mas pronúncia, isso aí não tem nada a ver, assim, não é demérito nenhum. Mas então, em 2018, eu saí dessa agência e abri a WOW. Ainda é uma empresa pequena, eu tenho uma rede de tradutores com os quais eu trabalho quando a demanda excede, né? Eu não consigo atender sozinha, então eu trabalho em parceria com outros tradutores e revisores, e aí tenho como foco, apresento a minha empresa dessa forma. Nós somos especializados em tradução jurídica, porque é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu sei fazer, é isso que eu quero continuar fazendo, sabe? Ai, que bacana, que bacana. É bom conhecer um pouquinho da sua história também. Com certeza o pessoal vai pesquisar aí também sobre a empresa. Eu vou deixar no descritivo também quando a gente postar o vídeo, porque é muito bom. Informação boa a gente tem que compartilhar. E de qualidade, né? Com certeza, com certeza. Para começar, assim, as minhas dúvidas, né? Assim, acredito que de muita gente deixar o pessoal à vontade que queira falar aqui com a gente. Já tem um recadinho aqui para você, ó. Melhor tradutora do mundo. É Sil Milaré. Ela é suspeita. Já tem recadinho aqui para você. Então, começando aqui, Débora, o que é a tradução jurídica? Assim, vamos dar o primeiro passo, né? Para a gente tirar essa dúvida. Vamos lá. A tradução jurídica, ela é um tipo de tradução técnica, né? A gente classifica como tradução técnica qualquer tradução que tenha uma terminologia própria, que tenha um jargão próprio. Então, assim como temos tradução médica, temos tradução da área de engenharia, então temos também a tradução jurídica, que basicamente a gente atende só documentos e materiais relacionados ao universo jurídico. Agora, o que ela tem de diferente da tradução comum, né? Assim, ela tem uma lógica um pouquinho diferente no seguinte sentido. Lá atrás, até mesmo a gente na escola, quando está aprendendo a fazer redação, né? A regra que a gente aprende de ouro é assim, evite um texto muito repetitivo, né? E isso não se aplica de forma alguma na tradução jurídica. A gente tem que... É um texto engessado, é um texto repetitivo, é um texto meio chatinho de ler, porque parece que você está falando a mesma coisa o tempo todo, mas ele tem essa finalidade, né? Ele não é um texto meramente informativo, ele precisa deixar muito claro as intenções do que, né, as pessoas estão querendo falar ali. Então, esse é um aspecto que diferencia esse tipo de tradução de um texto mais livre, ou até tradução, sei lá, literária, que você pode, enfim,
né, dar uma enfeitada, uma floreada, usar todo o seu vocabulário ali. Então, aqui a gente tem que seguir bem a regra, né? Dentro da tradução jurídica, a gente tem que seguir bem a regra, as palavras, e não pode ficar inventando muita moda, não. E, por exemplo, uma outra característica é também não só respeitar o texto, mas como o formato do texto. Então, você dessa área sabe que contratos, por exemplo, tem todas aquelas partes de termos definidos, que então eles se repetem milhões de vezes, e eles são todos em letrinha maiúscula. Então, assim, tudo isso tem que ser respeitado, porque ele tem um motivo para ser daquele jeito, né? E se eu estiver falando demais, por Não, favor. imagina, eu tô adorando. Acredito que Agora você só para também. lá. Não, tá ótimo, fica à vontade. A gente tá aqui para te ouvir mesmo. Legal. Então, tudo isso faz com que a tradução tenha esse diferencial do que trabalhar com um texto mais livre e mais generalizado. E quando eu falo então, trabalhar de uma forma fiel ao texto, eu não quero dizer literal, né? Porque acho que assim, o grande desafio do tradutor é se desprender do formato ali, da estrutura, esteja você traduzindo do português para o inglês ou do inglês para o português, é você se desprender dessa estrutura, né, da língua que você está ali original, para colocar da forma mais fluida e mais natural possível para o leitor da língua para a qual você está traduzindo. Então, assim, fiel não significa literalidade nesse sentido. A gente tem que respeitar as estruturas de língua e os jargões. Porque em português a gente adora substantivar, a gente adora, né, usar uma voz passiva, a gente adora, né, dar uma enfeitada na nossa escrita usando esses recursos. Já na língua inglesa, até mesmo em textos mais formais, da área jurídica, por exemplo, eles adotam mesmo a estrutura geral deles, que é sujeito, verbo, predicado. Então, assim, às vezes a gente dá uma substantivada achando que está deixando mais bonito, e aí aquilo não soa natural, né, pro nativo de inglês que vai ler aquele texto. Então, isso tem que ser respeitado. Então, tipo, eu trago um exemplinho bobo, que é só para, né, que você vai falando, então tá, mas você tá falando o quê? Isso quer dizer o quê na prática, né? Então, por exemplo, nos contratos redigidos em português, uma estrutura muito utilizada é as partes se obrigam, né, fica acordado entre as partes. E no inglês, você não vai traduzir it is agreed between the parties. Está errado gramaticalmente? Não está, mas não é o jeitão que eles escrevem, né? Então, você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa para deixar realmente o seu texto mais rico e para a pessoa que vai ler aquilo falar, não ficar encrencando, dando aquelas viradas de olho. É verdade, né? Não É muita porque coisa. tem É muita coisa para se preocupar mesmo, né, Débora? Como você falou, não é uma tradução literal, né? Você tem que estar preocupada dos dois lados, tanto do inglês para o português, quanto do português para o inglês, né? Cada um tem a sua Exatamente. especificidade, né? Exatamente. E isso é só convivência, isso é só fazendo um milhão de vezes. É muito bom receber feedback, seja de cliente, seja de um colega revisor, né? Da onde vier esse feedback é muito bom, porque assim a gente sempre vai enriquecendo o nosso texto. Então, essa é uma característica importante dentro da tradução jurídica. E também, por esse motivo, eu acho que ainda vai levar um tempinho para a gente ser substituído 100% por robôs para fazer tradução jurídica. Esse Google Tradutor, não, gente, é fake news. Não adianta você entrar nessa, não existe. Existem profissionais gabaritados realmente para isso, né? Acho que tudo, as pessoas automatizam muito as coisas, né, Débora, em algumas situações, né? E o Totalmente. trabalho humano de qualidade é insubstituível em algumas partes, com certeza, né? Não tem nem o que mencionar, Exato. né?
Exatamente. O olhar humano, esses tradutores automáticos, o que eles fazem, eles traduzem palavras, eles não traduzem conceitos, ideias, né? E como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, dentro da tradução jurídica, muitas vezes é, não existe equivalência entre termos. Porque a gente está falando não só de textos, mas a gente está falando de textos que foram escritos considerando sistemas jurídicos diferentes, que têm institutos diferentes. Verdade. Então, assim, o Google ainda não sabe disso muito bem. E tomara que não saiba, porque não, gente, não tem como. São coisas que precisa do humano. Eu acredito muito nisso de pessoas gabaritadas. Não adianta você achar que coisas são fáceis de serem substituídas dessa forma, né? Aproveitando que Exato. você mencionou sobre sistemas jurídicos diferentes, né? A Milene acabou de mandar uma pergunta também nesse sentido. Eu vou ler aqui para você, não sei se você quiser responder agora ou quiser responder mais para Tá. frente, mas só para a gente deixar aqui registrado. Além da estrutura da escrita diferente, a estrutura do judiciário também é diferente. Como que fica nessa situação, né? Falando Pois é. de português e inglês, né? Sim, eu vou entrar bem nesse assunto, eu vou trazer uns exemplinhos bem legais. E, na verdade, eu só queria, então, dar uma amarradinha nessa introdução aqui, falando um pouquinho mais do universo de tradução antes de entrar nessa questão dos sistemas em si. Que é, então, só para finalizar falando, que a gente estava falando do Google Tradutor e tal. Eu jamais sou contra o uso de tecnologia, porque elas realmente nos ajudam. O que é perigoso de utilizar? Existem, na verdade, dois tipos de ferramentas. Existem as ferramentas de tradução automática, tipo o Google, que é uma gratuita, mas existem ferramentas pagas também parecidas com isso. E existem outro tipo de ferramenta que chama Computer Assisted Translation, que a gente chama de Cat Tool, que é a ferramenta do gatinho. Que ela não é uma ferramenta de tradução automática. Como esse nomezinho dela diz, ela é uma ferramenta que auxilia o nosso processo de tradução da seguinte forma. A gente cria, conforme a gente vai traduzindo dentro dela, a gente joga os textos dentro dela, as nossas traduções ficam armazenadas no banco de dados, na memória, e pela natureza da tradução jurídica ser assim tão repetitiva, né? Por exemplo, dentro de contrato são muitas cláusulas meio que obrigatórias que, né, vários diferentes tipos de contrato tem que apresentar. Então, assim, por existir essa memória, a hora que você está traduzindo, se você já fez algum parágrafo ou 100% parecido, ou 90% parecido, ou 75% parecido, ele já te mostra, fala, ó, você já fez um parecido. Então, assim, isso é completamente diferente da tradução automática, que você joga o texto lá, ele te devolve o chunk inteiro e acabou. Então, assim, esse tipo de ferramenta, sim, auxilia bastante no processo, principalmente dessa área que é tudo tão repetitivo, te ajuda a ganhar bastante tempo e a manter uma consistência também, porque isso é uma coisa também muito importante dentro dessa área. Então, às vezes, você está traduzindo projetos que tem vários documentos, né? E vários nomezinhos se repetem, são utilizados nesse mesmo documento. Então, você tem que usar os mesmos nomezinhos. Às vezes, algumas cláusulas são em comum, né? Algumas partes do texto. Então, assim, esse tipo de ferramenta, que é o Cat Tool, ele ajuda também a gente a manter essa consistência, não só dentro do próprio texto, como entre textos. Então, isso também é super legal. Então, a tecnologia, nesse sentido, só vem para somar, sabe assim? Não, com E aí, fechando também, que a gente vai entrar agora para falar nas diferenças desses sistemas, né? O que isso impacta dentro do processo de tradução. Então, muitas vezes, a gente precisa adaptar conceitos ou explicar mesmo de coisas que não... ferramentas, recursos, princípios que não existem aqui, mas existem lá fora, ou vice-versa. Então, também é um recurso que a gente usa bastante, o explicar, e bota entre parênteses o nominho na língua mesmo, sabe? Porque acaba não tendo outro jeito de
de resolver esse tipo de problema. E uma coisa que é meio perigosa de fazer dentro da tradução da área jurídica é fazer as traduções literais. E tem uma outra coisa que a gente usa, que o tradutor usa bastante, que chama localizar, fazer a localização. O que é a localização? É você, por exemplo, a gente tem um órgão aqui e tem um órgão equivalente nos Estados Unidos. E aí a gente pega e chama, por exemplo, está traduzindo para o inglês. Pega o órgão em português e chama com o nome que é o equivalente lá em inglês. Então, tipo, não é legal fazer isso, porque são órgãos diferentes. Apesar de equivalentes, eles são diferentes. Então, só para dar um exemplinho. Aqui a gente tem o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Na tradução que muita gente utiliza, e o próprio Google Tradutor traduz assim, se você jogar lá, ele vai chamar o Administrative Council for Economic Defense. Tá bom, aí você traduziu assim, aí a pessoa, sei lá nos Estados Unidos está lendo esse texto, ele vai falar, mas que raio que é esse conselho? Né? Não existe aqui. Não existe aqui, você não conseguiu passar muito bem a ideia pelo nome, porque aqui no Brasil ainda tem isso, né? As pessoas chamam as coisas por nomes que não tem relação nenhuma com o que elas são. Então, pelo menos nos Estados Unidos, eles são um pouquinho mais literais com a terminologia deles. Então, tá. O órgão equivalente ao CAD lá nos Estados Unidos é o FTC, que é o Federal Trade Commission, a Federal Trade Commission. Só que eu não posso chamar o CAD de Federal Trade Commission, porque são coisas diferentes. O que eu posso fazer é, de repente, falar o CAD, which is equivalent to the Federal Trade Commission in Brazil. A gente pode usar esse recurso. Ou a gente pode chamar ele da forma mais geral, que é explicando o que é esse órgão. Que ele então, uma agência antitrust, né? Aportuguesando o termo. Então, a melhor tradução para o CAD é chamar de, por exemplo, Brazilian Antitrust Authority. Então, você explicou o que é, né? Qualquer leitor, esteja ele nos Estados Unidos, assim, qualquer leitor falante de língua inglesa vai entender melhor que raio de conselho que é esse, entendeu? Então, isso é só um exemplinho bobo, mas para mostrar. Que é o que você falou, né? Para não cair no erro mesmo, né? Como que é equivalente, né? Mas a gente não vai estar falando equivalente, mas é diferente. Exatamente. Não vai estar falando da agência em si, né? Deles lá, né? A gente tem que. É muito bom esse exemplo mesmo. E eu não saberia dessa forma se eu não estivesse conversando com você. Eu já ia na tradução pé da letra, tá vendo? Por isso que é bom a gente conversar. Mas então, aí é que tá. Assim, o conceito também de certo e errado é muito subjetivo, né? É muito amplo. Então, assim, gramaticalmente, você não cometeu um erro. Mas aí, o que eu acho que o tradutor tem de preocupação maior do que a pessoa que está só redigindo alguma coisa em inglês, é justamente de pensar assim, tá, mas o que a pessoa que vai ler isso vai entender ao ler isso? Então, aí, por isso que a gente precisa fazer esses exercícios e enfim, para tentar achar a melhor opção. Não estou dizendo que essa tradução que eu sugeri é a regra absoluta, é só assim que se chama. É uma sugestão que meio que explica. E deixa você isento no sentido de não fazer a comparação com outra agência, né? Você vai se fazer entender, né, pela pessoa que vai estar lendo o contrato ou a ação em si, mas pelo menos você não vai ficar se comprometendo, né, com comparação. Exatamente. Muito então, legal. É isso que eu acho bem legal. Muito legal. Então, agora sim, vamos responder a pergunta da Milene. Falando, então, bem assim, grosseiramente, tá? Eu, enquanto tradutora, e eu gosto bastante da área do direito, então eu gosto de pesquisar. Hoje em dia, existem muitos cursos disponíveis de inglês jurídico, de gente que eles são a maioria, tanto advogados como tradutores, então eles, né, são a junção do melhor mundo para se trabalhar com isso. E que estão, então, se dispondo a nos ajudar, nós, réis mortais, a entender melhor o juridiquês e a fazer um trabalho com um pouco mais de clareza e um pouquinho mais de qualidade, né, dentro dessa área.
Então, é por isso que eu fui aprendendo, eu sempre estou participando. Eu participei de um da PUC, que foi bem legal, eu participei de um da FGV do Rio agora, mês Legal. passado. São cursos rápidos, e que é isso. Então, o pessoal vai trazendo essas informações para a gente e, apesar de você não precisar ter um conhecimento aprofundado de conceito ou realmente entender do direito para traduzir documentos da área jurídica, sempre vai ajudar. Você ter um pouquinho mais de informação e entender essas diferenças, né? Você trabalhar com isso na cabeça já vai te ajudar a chegar muito longe, sabe assim? Então, falando então um pouquinho dessas estruturas diferentes, eu vou falar aqui basicamente dos Estados Unidos, tá? Porque é o que é a maior demanda que a gente tem na área de tradução hoje em dia, apesar do mundo estar total global. Então, assim, eu vou fazer comparações com a estrutura de lá, mas também sugerir traduções ou soluções mais gerais, assim, que qualquer leitor da língua inglesa consiga entender. Mas então é isso. Como você sabe, e os advogados brasileiros sabem, o direito brasileiro ele tem base romano-germânica, Germânica. certo? Então, que é o direito civil, que basicamente, bem grosseiramente falando, você pode falar muito melhor do que eu, Não, a imagina. gente, a gente se baseia em códigos, né, na lei escrita. A gente usa precedente, usa jurisprudência, mas ela não é uma fonte primária do direito, né? Ela é mais utilizada como uma ferramenta de convencimento, assim, né? O pessoal sempre cita jurisprudência, né, dentro Uhum. dos seus documentos, mas não é obrigatório, né? E nossos juízes também não são obrigados a decidir de acordo com a jurisprudência. É sempre bom, pelo que eu vejo, né, dentro dessas discussões, é claro que quando existe um precedente, né, quando um precedente é aberto, é sempre muito positivo e há a tendência dele ser seguido, mas não há obrigatoriedade. É diferente Então, a da grande lei diferença... escrita mesmo, né? Como você mencionou, né? Se existe a lei lá, o Exato, regramento, você tem que seguir, né? Mas a jurisprudência vai exato, embasar, mas só que não é, como você disse, obrigatório mesmo, né? Ajuda na sua tese, exatamente. mas você não é obrigado a seguir. É isso mesmo. Exatamente. Agora, a diferença do nosso sistema jurídico para os sistemas jurídicos dos países que seguem o Common Law, que é o sistema jurídico dos Estados Unidos, e, na verdade, de todos os países de língua inglesa, porque, assim como eles têm a herança da língua inglesa pela colonização da Inglaterra, eles também têm como herança o sistema jurídico da Inglaterra. Obviamente que hoje em dia é ajustado e adaptado, né? Porque, enfim, cada um tomou seu rumo e aí cada um vai criando suas próprias regras, mas a base é a mesma. No common law, o precedente, ele é obrigatório. Ele também é uma fonte primária do direito. E o common law surgiu justamente assim. Porque, por exemplo, quando ele surgiu lá atrás, em 1066, com a conquista da Normandia, lá na Inglaterra, enfim, eram vários povos vivendo ali que falavam línguas diferentes. Então, para eles não fazia sentido você ter uma legislação escrita que só, sei lá, metade ou um terço da população ia entender. Então, por isso que eles têm essa base, como base, o costume, a tradição, o precedente. E então, essa é a grande diferença do common law aqui para o direito civil. E a gente não traduz common law, a gente usa common law mesmo. Hum, Porque, porque é isso. Não existe esse princípio aqui. Então, assim, a uhum. melhor forma é deixar common law mesmo. Há quem sugira traduzir como direito costumário, né, consuetudinário, mas aí também é outra coisa. Então, Então é assim, acho melhor que manter fidelidade mesmo nessa expressão, né? Quando a gente for escrever um exatamente, texto, alguma coisa, tem que manter o common law, né? Para ficar fiel mesmo, né? exatamente. Então, eu acho que essa é a grande diferença, que na verdade é o que eu
consigo trazer. Óbvio que tem muitas outras, mas Mas com o que eu certeza, trago... para a tradução, isso realmente é um ponto bem crítico, né? De se pensar, né? Porque não é lei com lei, né? Não é escrito por escrito. Você tem que Exatamente. pesquisar a região, de repente, de estado para estado vai ter diferença. Exato, exato. E ainda é isso. Nos Estados Unidos, a legislação estadual deles, eles têm 50 estados oficiais. São 50 legislações diferentes e específicas. E então, assim, cada um chama a mesma coisa de um nome diferente. Então, realmente, assim, para ser tradutor dessa área, você não pode ter preguiça de pesquisar, porque Imagina, meu Deus, é. às vezes é meio louco. E uma outra grande diferença também é que, por exemplo, para um precedente virar jurisprudência, né, aqui no Brasil, são decisões reiteradas, né? Não basta uma decisão para falar, pronto, temos um precedente consolidado. Já é muito diferente dos países do sistema do common law. Lá, uma decisão basta. Olha só. E é obrigatória. Os juízes são obrigados a decidir de acordo com a jurisprudência. Meu Deus. Então você imagina, né, a força que uma decisão tem lá. Então é bem isso. Lá as decisões têm força de lei. Uhum. Porque elas são a lei, né? Assim, grosseiramente falando. Então, essa é a grande diferença desses sistemas, do sistema jurídico brasileiro e americano, por exemplo. E como a título de curiosidade, a Constituição dos Estados Unidos tem 4 páginas. Ai, olha, essa é igualzinha a nossa, né? Então, assim, são 4 páginas, são 7 artigos. Olha, E eles só 7 tiveram artigos. Olha só. 7 artigos. E eles tiveram 27, que eles chamam de amendments, né, de 27 emendas em 233 anos. Gente, a gente está na 108ª emenda, emenda constitucional 108, que foi semana retrasada que foi publicada. Você vê a diferença, né? E desde 88, a gente está falando desde 1988, já tem essa quantidade de emenda constitucional e eles em 200 e quantos anos? 33 Meu anos. Deus, olha. É muito diferente, A diferença já está aí também, né? Exato. Então, assim, o Reino Unido nem Constituição escrita tem. Olha, que interessante. É muito doido. Então, assim, lá também o sistema de governo é diferente dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos é democracia, lá eles têm a rainha, enfim. E o parlamento e tal. E o parlamento até acaba escrevendo, né, documentos que seriam equivalentes a uma constituição. Mas uma constituição, assim, oficial, como a gente tem aqui, como os Estados Unidos têm, eles não têm. Olha só. E imagina, né? E olha a idade do Reino Unido, né? Não sei nem dizer a idade. E eu também não faço ideia, mas eu sei que já passou do milênio, assim, de 1000 anos, com certeza. Então é muito interessante, porque, claro que na hora que você está traduzindo, tá bom, pouco importa você ter essa informação ou não na cabeça, mas, na verdade, isso te ajuda a entender alguns tipos de documentos que a gente tem aqui, alguns tipos de documentos que tem lá, a forma que algumas coisas são estruturadas lá e diferente daqui. Então, é tudo por isso, né? Então, por exemplo, eu te trago outra curiosidade também de diferença de sistemas. Então, por exemplo, a Justiça Federal lá, a gente aqui tem a primeira instância, a segunda instância, tem o STJ e o STF, né, que seriam a terceira instância. Lá, eles têm só um órgão de terceira instância, que é o Supreme Court deles, que eles julgam tanto matérias constitucionais, né, quanto matérias relacionadas à lei federal. Olha só. E eles têm 9 ministros no Supremo deles, e eles julgam, em média, de 100 a 150 casos por ano. Jesus! É nada, né? É nada comparando com aqui, né? Tipo. Aí eu peguei o dado de 2009 aqui do Brasil, o STF, ele proferiu mais de 110 mil decisões em 2019.
É muita diferença, né? O sistema é completamente diferente mesmo, né? Os números não mentem mesmo, né? O quanto. A gente não sabe dizer o que que é eficaz e o que que não é nesse caso, né? Mas a demanda Exato. é gritante É mesmo, surreal. né? E eles recebem, em média, pedidos, né, para julgarem, em média, 7.000 processos por ano, e desses 7.000, eles acabam julgando essa média de 100 a Olha 150. só. Então, aí já vem a diferença também da estrutura do sistema de justiça federal e estadual deles. Então, falando também um pouquinho ainda, né, brincando um pouquinho disso, que é curioso, né? Eu É acho muito muito. curioso. Eu Essas também. diferenças são muito curiosas. E para a gente, por exemplo, para a gente tradutor, quando a gente começa a traduzir a área jurídica, quando a gente lê escrito tribunal ou qualquer palavra que a gente chama tudo de tribunal, né? O leigo que não é da área do direito, tudo é Tudo tribunal é e tribunal. acabou. Tudo é tribunal e tudo é juiz. Não importa o resto. E quando você começa a estudar um pouquinho, também entender um pouquinho melhor a estrutura nossa, né, brasileira, porque é tão importante conhecer a brasileira, até para você conseguir fazer essa comparação, porque não adianta saber só de lá e não saber nada daqui. E aí que você começa a entender que cada instância chama um juiz de um jeito, e isso é super importante para quem vai ler, né? Que às vezes o texto só traz o nome do desembargador tal. Aí você fala, legal. Se você falar, é o judge tal, você fala, ele não é um mero juiz, né? Ele é um juiz de segunda instância, então assim, existe um nomezinho específico para chamar ele também lá fora. Então, por isso que é importante a gente fazer essas pesquisas, ir atrás desse pessoal que está disposto. Graças a Deus, hoje em dia tem muita gente que está disposta a ensinar a gente. E acho que daqui para frente, cada vez mais, vai ter mais curso disponível, tanto para quem quer traduzir, quanto para quem é advogado e precisa E é, escrever e é em inglês. importante, né? Até por curiosidade, por exemplo, eu não trabalho com essa área, mas assim, eu tenho muita curiosidade mesmo em conhecer, né? Tipo, esses termos, só do que você mencionou até agora também já vai te instigando, né? Descobrir, né? E aprender, né? Exatamente. Legal. Então, assim, é muito legal. Por exemplo, a estrutura da justiça estadual deles, eles podem ter. Aqui a gente tem a primeira, é igual à federal, né? Primeira instância, segunda instância, e tem o STJ e tem o STF. Lá eles têm também a primeira instância, segunda instância. Alguns estados têm só a terceira e acabou. Olha. Outros estados têm duas terceiras instâncias. Eita, nós. É isso, aí que começa a dar o nó. Então, por exemplo, só dando um exemplinho. Na Califórnia, a Califórnia tem a California Supreme Court. Quando a gente lê isso, a gente fica muito tentado a traduzir como, né, o Supremo da Califórnia. Só que, né, apesar desse nome, ela é realmente a última instância da Justiça Estadual da Califórnia. Mas se a gente traduzir como Supremo, a gente vai fazer uma bagunça com o nosso Supremo, Nossa. que é a terceira instância, enfim. Então, assim, eu acho que nesse caso é sempre legal chamar de última instância, Uhum. né, da Justiça Estadual da Califórnia, e aí deixa o nomezinho em inglês mesmo, que aí não confunde ninguém. Agora, por exemplo, em Nova York, eles também têm o New York Supreme Court. Só que lá é a primeira instância da Justiça Estadual, Jesus! apesar de chamar Supreme Court. Olha Então, se isso. você é pego assim, né, desavisado, e você bota lá um Supremo Tribunal de Nova York, alguma coisa nesse sentido, você não está informando muito bem que órgão é esse, exatamente o que ele faz. Então, por isso que é muito legal ter esse primeiro desconfiômetro ligado. Então, a hora que você sempre se deparar com esse tipo de coisa, que você vai precisar escrever isso ou traduzir isso, é sempre bom dar aquela conferidinha para ver o que é isso aqui mesmo, o que eles fazem mesmo, para ver como é que você vai chamar, para não dar confusão, porque dá muita confusão. É, porque até o que você mencionou agora, os exemplos, né? Eles mesmos se confundem, né? Eles mesmos não se referem Vixe, espera aí que agora eu não te ouvi.
Ai, deixa eu colocar o outro fone. Isso. Tá Agora ouvindo? sim. Melhor? Melhorou, melhorou. Que, como o exemplo que você disse agora, né? Os dois estados, assim, se referem a instâncias diferentes com o mesmo nome, né? Tipo de Exatamente. Supreme Court. Então, daí já, ali dentro mesmo já se confunde e tá em instância diferente. Imagina você traduzir, né, para Supremo Tribunal Federal aqui. Jesus, amado. Exatamente. Faz uma salada e a gente fica perdido ali no meio, falando, meu Deus, o que que eu faço com isso? Então, por isso que é sempre legal a gente ter essa bagagenzinha de leve, entender um pouquinho dessas diferenças para a gente saber para onde ir. Porque é óbvio, a gente nunca vai saber tudo. Tradutor, eu acho que ninguém trabalha com essa área, tem tudo isso muito claro na cabeça, mas quando a gente sabe, quando a gente aprende a ligar o desconfiômetro, aí, entendeu? Hoje em dia, graças a Deus, temos internet, é muito fácil pesquisar e achar a informação que você precisar. Então, assim, isso é muito legal. Então, vou trazer alguns outros exemplinhos assim das nossas dificuldades do dia a dia, Ai, que legal. é, por exemplo, traduzir a palavra court mesmo. Porque lá fora, tudo é court. Eles chamam tudo de court. E então, assim, quando você vai traduzir para o inglês, você colocou um court e você está seguro. Agora, aqui, court pode significar juízo, pode significar tribunal, pode significar justiça. Então, também, esse é Meu mais Deus. um caso, é mais um caso de desconfiômetrozinho ligado para não cometer esses errinhos. E temos também os nossos famosos termos em latim, que são muito utilizados tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Muitos deles são utilizados da mesma forma, mas alguns deles não. Então, também, às vezes a gente fala, em latim pode manter, não tem problema. Nossa, ainda Às vezes tem tem. isso. Jesus. Ainda tem isso. Então, eu vou dar um exemplinho também, que eu separei, que a gente tem aqui, e lá fora, o ex officio, de ofício. Nem sei como que vocês falam ex officio em Eu falo, português. eu falo ex officio também. Não sei se eu tô falando certo, mas sempre falei ex Ah, officio. então tá bom. E então, o nosso aqui, o nosso ex officio, ele significa por iniciativa do juiz, né? Aí você pode falar melhor do que eu. Isso, não, imagina. Agora, lá nos Estados Unidos, especificamente, ex officio, como eles falam, não significa por iniciativa do juiz. Significa algo em virtude do seu cargo. Então, quando Ah, alguém consegue alguma outra coisa em virtude do seu cargo. nossa, totalmente diferente, né? O Então, significado. são significados que não tem. Se você quiser, então, falar ex officio, falar de ofício lá, então, a expressão que eles usam também em latim, lá é sua sponte. Tipo, não tem nada a ver. E é outra expressão em latim. Então, a mesma coisa, se eu estou traduzindo para o português e eu me deparo com esse termo, sua sponte, eu falo, isso aqui é latim, não pode É, deixar igual. Que o advogado brasileiro, ou sei lá, a pessoa que vai ler aqui vai falar, que é isso? nossa. Então, também faz parte do desconfiômetrozinho ligado. Vamos ver. Trouxe também. Gente, estou falando muito, né? Desculpa. Não, não tá não. É que o Liguei a pessoal. metralhadora. Não, eu acho ótimo. O pessoal tá falando aqui que o meu microfone tinha falhado mesmo aquela hora. Porque fica. Uhum. Ai, gente, vamos falar amenidades agora. Eu comprei o fone sem fio, mas o que era para ser prático não tá sendo tão prático, porque eu tenho um piercing Tem aqui. contato ruim? Eu tenho um piercing aqui na orelha e o fone não entra. Pronto, vamos voltar foco, né? Mas só quis compartilhar com vocês. Desculpem se eu ficar mexendo toda hora, mas é isso. Então, tá vendo? Olha só. Tecnologia travou Então, na estética. Mas então, vou trazer então um pouquinho de curiosidade sobre o Ministério Público, que também é uma estrutura bem diferente, tudo é muito diferente entre esses órgãos aqui e nos Estados Unidos. Aqui eles chamam o Ministério Público do Quarto Poder, né? Que ele é ele tem um poder independente, ele não tem ligação com nenhum dos nossos outros poderes. Já nos Estados Unidos, não.
Prosecutor's Office deles, que é o Ministério Público deles, não é Public Ministry, tá? Também tem isso. Eu já ia colocar o public. Eles têm o costume de explicar mesmo o nome pelo nome que eles chamam. Então, Prosecutor's Office é tipo o escritório dos promotores, procuradores. Olha só, que significativo. Não é bonito? É verdade? Não é? Eu acho, cara. É que é Ministério Público. Nossa, podia ser qualquer coisa isso, entendeu? Quem não conhece, né? Quem não conhece, não imagina o que significa, né? Assim, né? Diferente da tradução, como você mencionou, né? Exatamente. A gente fica perdidinho. Lá, pelo menos, eles são um pouquinho mais literais na hora de dar nomezinho aos bois. Então, ajuda bastante a gente entender o que cada coisa faz o que lá. Então, o MP deles lá, eles não têm uma estrutura independente. Eles são ligados ao poder executivo lá. Olha só que interessante, não sabia disso. Gente. E isso tem uma implicação muito grande, porque se o presidente da República que indica algumas pessoas para os cargos do Ministério Público de lá. Não é concurso. Lá não existe isso. Olha. Lá todos os juízes federais são indicados pelo presidente, independente da instância. Eita. Aí não tem imparcialidade mesmo, né? Depende. Exatamente. E eles têm cargo vitalício. Só se você fizer alguma coisa muito errada ou se você morrer, você vai sair de lá. Gente, olha só. Você pode ter 98 anos. Mas continua. Exatamente. Aqui aqui eu tava vendo, tem aposentadoria compulsória, né? Acho que é o 75. Isso. É compulsório? Mas aí, na verdade, não é obrigatório a pessoa se sentir. Existem N funcionários públicos aí que continuam na ativa mesmo, né? Legal. Pois é, então. Então, assim, esse tipo de órgão não ter essa isenção é muito perigoso. Sim. Isso, né? Para o judiciário. Nossa, porque imagina, já tendo essa isenção como tem aqui, na teoria, né? Na prática também tem algumas situações, mas já tendo essa isenção, já é complicado o nosso sistema aqui, imagina não tendo. Exato. Imagina o Ministério Público todo indicado pelo atual presidente, ou sem entrar em questões políticas, né? Mas sei lá, para um presidente XYZ aí, né? É complicado. Exato. Nossa, e fica um pouco pior. Lá, esse órgão lá, ele meio que cumula as funções do Ministério Público, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República. Jesus amado. É uma salada. Então, ou seja, o mesmo órgão que acusa o governo também defende o governo. Jesus, não, meu Deus, tá bagunçado mesmo, né? Tá bagunçado. Então, só pra gente deixar assim mais em termos mais de cidadãos comuns. Então, aqui, o Ministério Público, ele acusa todo mundo, né? Não só o governo, mas também. Mas a gente tem a Advocacia Geral que protege, né? Que defende os interesses do governo, e a gente tem a PGR que também acusa o governo, certo? Isso. E ainda tem a Defensoria Pública, né? Que tá aí para atender as pessoas que não têm condições mesmo financeiras também de um advogado, né? Enfim. Então são 4 órgãos assim, tipo, como se fossem um lá, né? Assim, exatamente. Olha. Eles são isso, 3, 4 em 1. Então isso realmente implica em problemas de isenção. Nossa, E até na tradução mesmo, isso realmente é um desafio. Isso. Agora, por exemplo, imagina se você ir lá, por exemplo, o chefão geral eles chamam de Attorney General. Então, se eu for traduzir isso para o português, eu vou pensar, tá, mas quem é ele? Quem é esse Attorney General? Ele é o procurador-geral mesmo do Ministério Público, ou ele é o advogado-geral da União? Exato. Quem é ele? Então, assim, esse tipo de coisa merece uma notinha, merece uma explicaçãozinha, porque senão você não consegue passar com precisão que essa pessoa o que ela realmente está fazendo naquele momento. É muito.
É muito doido. Então, aqui no MP, todo mundo é concurso público. Então, lá é ou indicação do presidente ou a eleição. Deixa eu ver o que mais que tem de diferença. E lá também é uma saga, assim, interminável para uma pessoa conseguir entrar no Prosecutor's Office lá. Então, aqui você se forma, faz a OAB, faz o concurso, passou, beleza. Lá, eles primeiro que não tem uma graduação direta em direito. Você precisa ter uma graduação em outra área, qualquer que seja, relacionada ou não ao direito, que dura mais ou menos 3 anos, e depois ter a sua formação, o seu law Nossa! degree. Ah, então não existe a faculdade. Assim, existe, mas não é direto, como você mencionou. Eu quero fazer Exato, direito, então não, preciso dessa exato. Então, formação assim, antecedente. são mais ou menos uns 7 anos de estudo para você Nossa! se formar em direito nos Estados Unidos. E para o cara, então, que é, eu quero ser, então, promotor, né, ou procurador lá, meu, o cara, ele precisa primeiro trabalhar como assistente, tentar entrar, né, para trabalhar como... Tem indicação, né, porque ele ou é indicado ou é eleito, mas ele tem que ter essa indicação para entrar como assistente do procurador-chefe, digamos assim. Ele tem que ficar anos trabalhando ali, para depois, quando tiver uma vaga, ele ser ou eleito, e aí ele tem que fazer Nossa! campanha. Basicamente, ele faz campanha política para conseguir ser eleito para entrar dentro do Prosecutor's Office, né? Caramba! E muita gente também fala das implicações disso, que lá existe. Aqui também acho que deve existir em alguma medida, mas lá, por exemplo, a galera precisa mostrar serviço para ser eleita. Então, prendemos tantas pessoas e, né? E lá, para você processar alguém, para você, enfim, fazer parte, né, de se defender até mesmo de algum processo que tenha sido movido contra você, cara, é muito dinheiro, é muito caro, nem todo mundo consegue. Então, existe essa grande polêmica lá do que a gente chama do plea bargain, né? Do cara, na verdade, se autodeclarar culpado, eles fazem muitos acordos. Olha. Lá, muitos poucos processos chegam realmente a ser julgados. Tem E às muita vezes você coisa. fica com a impressão de que não tem isso porque não existe a demanda, mas não, né? Como você acabou de mencionar, né? É a questão de a pessoa não tem condições de De repente, defender o acesso. direito dela, né? O acesso à justiça realmente é Exatamente. complicado, né? Olha que interessante. Exatamente. Meu Deus, Então tem essa implicação. É uma loucura. E é isso. você tem que ir lidando com essas situações, né, Débora? Imagina, meu Deus, a hora que você pega um contrato, vê lá, meu Deus, é difícil, Então, imagina. mas é muito legal ter tudo isso na cabeça na hora de que você está Sim. traduzindo. O quanto é E, por importante, exemplo, né? Como você falou, né? Ter isso na cabeça, senão. exato. Porque, por exemplo, dentro da área jurídica, eu até esqueci que eu ia falar isso lá em cima. A gente tem, quando eu estava começando a falar, mas eu acabei atropelando um pouco. A gente tem os textos que são uma redação mais normativa, que são os contratos, as leis, que são parecidos entre si, que tem os jargões específicos deles, e a gente tem as redações argumentativas, que são os textos das petições, das decisões, e também. E esses dois tipos de redação são completamente diferentes. Tem características muito próprias e, assim, normalmente quando a gente começa a trabalhar com a área jurídica, a gente começa por contrato, justamente porque é mais engessado, porque é mais fácil de compreender. A hora que você começa a botar a mão nessas redações mais Nossa. argumentativas, é aí essa hora que você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Nossa, E puxado. aí, exato. Então, Imagino, meu assim, Deus. Às vezes, para a gente entender no português já é difícil. Imagina é isso. vocês tendo que. Você tem que fazer uma intratradução, tipo, traduzir para o português comum, para É, depois você traduzir a intenção do que está sendo dito, não literalmente, né, as palavras, até porque o jargão jurídico lá fora é um pouco mais simplificado do que aqui. Assim, graças a Deus hoje em dia
e não querendo desmerecer as pessoas que já estão com mais anos de experiência trabalhando nisso, mas acho que os profissionais mais jovens não tem tanta necessidade, de repente, de rebuscar. Eles têm uma redação mais direta, mais objetiva, mais compreensível para o leigo, né? Uhum. Agora, quando você pega... quando você pega nas petições, que aí a galera então traz, né, cita ali os precedentes, né, e aí você pega aquelas decisões ali no meio do Supremo e você fala, meu Deus, é uma loucura. Nossa, eu imagino, porque é como você falou, como a gente está falando aqui, né? Entendendo o português já é difícil às vezes. Imagina traduzir. Realmente Exato. é um desafiozaço aí. Passa tão rápido que eu nem tinha visto o horário. A gente tem 5 minutinhos para encerrar a live. O Instagram limita 1 hora. A gente podia estender, né? Porque com certeza eu tenho muita curiosidade, o pessoal também tem aí. Sim. Mas desculpa até te cortar, viu, Débora? Mas imagina, que bom, fiquei feliz que rendeu. Nossa, gente, eu acho que a gente tem que programar uma próxima quando você tiver disponibilidade para fazer desafios 2. Assim, que realmente Não tem é? muita coisa. Mas eu queria ver se dava tempo da gente conversar rapidinho de uma das perguntas que a gente recebeu na caixinha de perguntas do Instagram. Eu não sei se tem tempo, mas a gente vai tentando aqui, ó. Qual que é a diferença, basicamente, entre tradução jurídica e tradução juramentada? É verdade, boa. Apesar dos nomes, né, soarem muito parecidinhos, elas não têm, elas são coisas completamente diferentes. A tradução juramentada nada mais é do que a tradução feita por um tradutor público intérprete comercial, que é o tradutor que passou num concurso promovido pela junta comercial e ele tem, então, autoridade para autenticar, para certificar as traduções, para testar e dar fé de que o original, de que a tradução é fiel ao original e nananana. Então, óbvio que a tradução juramentada pode incluir a tradução jurídica, porque né, muitas coisas da área jurídica precisam ser juramentadas, porque elas precisam ser arquivadas na junta, porque, enfim, elas precisam ser apresentadas como traduções oficiais. Mas é isso, a tradução juramentada é uma tradução oficial. Entendi. Entendeu? Outra questão, outra dúvida que teve, é assim, como que a gente pode se referir à diferença assim, de roubo e furto no inglês? Eu vi essa pergunta, né, que você tinha me mandado. Na verdade, a gente tem 2 termozinhos que a gente usa, igualzinho no português, que para furto, eles são crimes contra o patrimônio que não envolvem violência, né, contra a pessoa. E o roubo é um crime contra o patrimônio que envolve a violência contra a pessoa. Então, esse termo furto, que não tem violência, no inglês a gente chama de theft. Ou larceny. E já o roubo que tem violência, a gente chama de robbery. Entendi. Então, pelo menos já tem essa diferenciação, pelo menos no que tange esses termos, né, no inglês, né? Já ajuda, né? Isso já ajuda bastante. Eu até queria deixar, então, para o pessoal curioso ou que precisa escrever, né, em inglês, jurídico, que precisa traduzir, deixar uma dica de dicionário que é a nossa Bíblia dos tradutores jurídicos, que ele é gratuito na internet, ele está no blog do cara que o escreveu, que é o Marcílio Moreira de Castro. Depois eu te mando para você botar o linkzinho. Eu coloco. Que ele, assim, além de ser muito rico, tem muito termo, ele tem muita explicação e no final dele, ele tem muita dica de redação mesmo. Na hora que você está escrevendo, quais termos evitar, quais termos utilizar. Ele traz, assim, ele é muito rico em todos os sentidos, então ele é uma ferramenta muito incrível. Olha lá, ó, Marcílio é vida. O Marcílio é vida, ele salva... Porque é isso, ele não só te sugere termos, mas como ele explica. E ele acaba explicando um pouquinho desses sistemas diferentes. Então, ele é incrível. Me manda que eu já coloco aqui na descrição do vídeo. A gente tem 30 segundinhos, eu queria, te agradecer imensamente pela sua disponibilidade. Fica aqui já o convite para uma próxima.
Muito obrigada. Legal. Deixar os 20 segundos aí com você para dar um tchau para a galera. Tá bom. Eu que agradeço. Eu adorei a conversa. Eu, como uma boa tradutora que sou meio bichinho do mato. Então, Imagina! essas Foi ótimo. situações, assim, não são a minha área de conforto, minha zona de conforto, mas eu adorei. Foi muito legal e a gente com certeza pode combinar de novo e a gente trazer outras curiosidades. E Com eu também vou certeza.